Voltamos com Ponto de Vista no nosso último bloco, conversando hoje sobre educação e inclusão. Professora, você me parece que é professora de História da Educação também. Também. Então, vou fazer uma pergunta relacionada a esse processo educativo ao longo da história. O termo educação inclusiva não se trata de um termo, de um pleonasmo, porque dá-me a ideia que toda educação é um processo de inclusão. Como é que a gente ainda é capaz, no século XXI, de falar de educação inclusiva ainda? Bom, na verdade existe um discurso, né? A educação, ela é um mecanismo de inclusão. Mas quando nós dizemos educação e inclusão, falávamos aqui no intervalo mais ou menos assim. Isso vem de muito tempo. Se formos estudar antropologia, sociologia, todos os povos, né? A gente sempre fala da segregação que houve em diversas raças ou diversos povos. Citamos aqui ainda os nossos índios, né? Nós viemos aqui de Guaíra, onde temos ainda índios lá. E dizíamos então que quando um índio nascia com alguma diferença, não dentro da normalidade, ele era enterrado vivo, né? A mãe chorava, tudo, mas ele tinha que ser enterrado vivo, né? Isso era uma regra, uma norma daquela... Me parece que os gregos também tinham o costume de jogar do penhasco, alguma coisa assim, né? Sim, entre os atenienses e os espartanos existiam algumas diferenças. Isso também se dava com os espartanos. Então, a gente diz sempre, a educação, ela inclui. Mas, na verdade, isso tem um pouco muito de discurso, porque vem a cidadania, né? Nós vamos criar cidadãos, vamos educá-los, né? Para isso. Mas a gente não pode se esquecer que nós temos raízes, culturas que vêm de lá, que trazem realmente essas diferenças. Como a gente pode dizer, nós tínhamos, então, essas crianças que também sempre tinham capacidades de não só estar em centros como a Paz, Pestalozzi, escolas que se diferenciam, talvez por um nível maior de deficiência, mas sabemos que muitos desses alunos podiam estar em escolas regulares, como, por exemplo, o Guilherme, né? Ele foi alfabetizado numa escola, num centro de Libras. E sabemos que o Guilherme tem uma capacidade ímpar para aprendizado, ele tem toda a capacidade para isso. E, na verdade, assim, hoje há muito essa questão política, social, né? De se discutir essa questão de se acaba com as APAES, se elas viram escolas ou não. Então, essa questão realmente, digamos, política, social, cultural, né? E hoje a gente vê, por que a gente diz educação inclusiva? Porque a gente está tentando realmente trazer isso. Na verdade, existe um discurso, né? Um discurso pronto, mas sempre existiu essa segregação. Não podemos dizer que ela nunca existiu. Ela existiu e ela existe. Muitas pessoas dizem, eu não tenho preconceito, eu não discrimino, mas fica ali. Né? Fica aqui, fica de longe. E isso, na verdade, precisa realmente ser implementado. Então, a partir do momento que a gente implementa, né, como temos feito, a nossa universidade ela é inclusiva. Então, quando a gente faz isso, as pessoas elas passam a se rever, elas passam a conviver e elas passam a vivenciar, né, diuturnamente esse cotidiano, realmente vendo que não existem essas diferenças, né? Que a maneira de aprender, que as pessoas existem maneiras diferentes de aprender, mas todos nós aprendemos. Professor Jones, me parece que há uma discussão muito séria no MEC, na Secretaria de Educação dos Estados, com relação a esse processo de inclusão. Me parece que é uma tendência muito forte em acabar com as escolas especiais, com as APAES, para começar todo um processo de inclusão educacional, como se todos fossem iguais realmente nas situações diferentes, nas necessidades, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Olha, eu entendo que realmente é necessário que haja inclusão, não tenha dúvida disso. O que me parece, a priori, assim, numa análise, é que as escolas, digamos, ordinárias, normais, deveriam estar preparadas para que isso ocorra, né? Então, você acabar hoje com essas APAES, Pestalozzi, né? E simplesmente dizer, olha, agora todos são iguais, a responsabilidade é do ensino normal, né?
e sem que a escola esteja preparada para isso, me parece, né, não teria o menor cabimento. Agora, se for viável, se for possível, nós adaptarmos ou prepararmos as escolas, as universidades, enfim, para que possa acolher efetivamente, me parece razoável. Sim. Mas tão simplesmente, olha, é assim, acaba, isso aqui não Sem não preparação serve, nenhuma de sem acolhida, preparação né? nenhuma de acolhida, isso me parece que é inviável, né? Então, me parece que é um processo longo, né? Processo longo até que se possa atingir um nível de maturidade, de preparação para que essas escolas possam, então, acolher essas pessoas que precisam realmente ser incluídas. Essa me parece o que deve ocorrer. Guilherme, você está no segundo ano de Direito, logo mais acaba o curso, Certo. e você pensa em advogar. Você gostaria de, talvez, se especializar nessa área de inclusão? Olha, eu gostaria, até para tentar defender alguma eventual injustiça que venha acontecer, né? Para que eu saiba os direitos, para que eu ampare a pessoa, né, com deficiência. Entendo. Professor, você é mestre em Direito do Estado, né? Do Estado. O Estado também falha com relação à inclusão ou não? Sem dúvida, né? O Estado, ele deve dar o exemplo, né? Em primeiro lugar, é o Estado que deve assegurar esta inclusão, né? É dever da sociedade, sem dúvida, mas é dever do Estado. Então, nós evoluímos, é verdade, mas ainda falta uma É uma discussão legislação. recente no Brasil, a questão da inclusão ou não? Com bem recente, certeza, né? É recente. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma legislação mais eficaz. Houve uma evolução, mas precisamos, além da legislação, de políticas públicas, né, eficazes. O Executivo precisa efetivamente cumprir aquilo que a Constituição determina, né, aquilo que as leis determinam. Então, é um processo longo. É evidente que a educação, o Estado ele é pobre em educação. Nós temos aí, comparado com outros países, o que se aplica em educação no Brasil ainda é muito pouco, né? Agora, você ter ainda uma educação inclusiva ainda vai ser um longo processo, né? Mas, sem dúvida, é obrigação do Estado, o Estado deve, em primeiro lugar, implementar. Dar o exemplo também. Dar o nesse exemplo, sentido. com certeza. Gente, nosso tempo, infelizmente, passou muito rápido, foi muito bom conversar com vocês. Professora Iana, Jones, Obrigada. Guilherme, agradeço muito a presença de vocês aqui e vamos já agendar um próximo encontro para ver a dupla que vai cantar para a gente aqui, né? Para alegrar nosso ambiente musicalmente. Mas obrigado a vocês pela presença, pela discussão, pelas Nós ideias, agradecemos. pelos pontos de vista. E a você em casa que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Não perca o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.